Muito boa noite a todos. Essa é mais uma edição do BBN News. A exemplo de hoje, nossa igreja voltou a realizar os seus cultos online, sem a presença dos irmãos e amigos no templo. Isso ocorre em atendimento ao novo decreto estadual do dia 3 desse mês de março, que visa minimizar os efeitos da pandemia no nosso estado. Porém, conclamamos aos irmãos a não desanimarem, tampouco deixarem de cultuar o nosso Deus. O que faremos como igreja de modo online é, aos domingos, 18 horas no YouTube e às quartas-feiras, 19h30 no Facebook. E falando em pandemia, mais do que nunca precisamos orar, meus irmãos. São muitos os pedidos de oração que nos têm chegado. Como igreja, temos nos reunido virtualmente em salas de orações e juntos colocamos todos esses pedidos na presença do Senhor Deus, em quem depositamos toda a nossa esperança. Participe conosco e venha orar. Aos sábados, 7 da manhã, com o irmão Vanderlei. Mulheres, às segundas-feiras, 20 horas, com a irmã Márcia Nassardem. E adolescentes, às terças-feiras, 19 horas, com o casal Márcio e Kelly. E aí, mensageiros do Rei? Nossas reuniões já retornaram e estão acontecendo todo sábado às 16 horas no Google Meet. Não fique de fora, junte-se conosco, será um prazer receber vocês. E para mais informações, procure por Alexia. Por conta da suspensão dos cultos presenciais, os batismos marcados para o dia 14 precisarão ser adiados para a data ainda a definir. Mas a celebração da Ceia do Senhor está mantida. No domingo que vem, dia 14, no culto online das 18 horas, celebraremos a Ceia do Senhor. Separe um pão, um suco de uva, junte sua família e no mesmo espírito, como igreja, celebraremos tão maravilhosa obra de Jesus na cruz. Todas as informações, horários e demais atividades da igreja você encontra em ibbn.com.br ou em uma de nossas mídias sociais. Paz do Senhor, irmãos. Boa tarde. Eu sei que estamos longe de corpos, nessa situação nova, mas eu quero convidar você a louvar ao Senhor, a prestar culto, num só espírito. Estamos juntos, num só propósito, que é adorar e exaltar o nome do Senhor. Vamos cantar, vamos louvar, vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco essa noite. Pai, recebe o nosso louvor e a nossa adoração, o nosso culto prestado aqui essa noite. Em nome de Jesus. Amém. No fim do horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Lá, no imenso firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, coração que chora, um abraço que consola lá, a tua mão está. Se eu for ao céu,
preciso nele está. Deus está. E é o meu consolo, Deus está. minha alegria. Ele está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre posso ver, mas além do meu olhar, a tua mão está. A tua mão está. Só Jesus é tudo que nós precisamos, mais do que podemos pedir. Nada mais preenche o nosso coração, mas de ti queremos pedir. O Senhor é bom e o seu amor durará eternamente. E em alta voz eu proclamarei que o Senhor é bom para sempre. Só Jesus é tudo que nós precisamos, mais do que podemos pedir. Nada mais preenche o nosso coração, mas de ti queremos pedir. O Senhor é bom e o seu amor durará eternamente. E em alta voz eu proclamarei que o Senhor
Graça e paz, queridos irmãos. Eu sou Henriqueta Peixoto, casada com Henrique Davanzo Peixoto. Temos uma filha, Emanuele, e somos missionários da Junta de Missões Mundiais. Gostaria de compartilhar com vocês algo muito especial e é o tema da nossa campanha em 2 Timóteo 1,7. Se perendia nunc nakavana frima e fricas por força da Shuri ave urtesi. Então vocês já sabem, né? Essa é a nossa o versículo tema da nossa campanha de missões mundiais, e eu falei na língua albanesa. Então, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, né? De força, de amor e de sabedoria. Na língua albanesa é essa versão. Então, queridos, é um privilégio estar aqui, né? Compartilhando com vocês aquilo que Deus tem feito, né? Nos campos, o que Ele tem realizado através da sua oração, através do seu comprometimento, né? Porque quando você ora, você intercede, a oração move o coração do Senhor, e nós somos ricamente abençoados lá no campo, né? Deus dá estratégias, Deus nos ilumina, né? Para fazer algo especial de maneira extraordinária. E eu queria falar para você que nós temos compartilhado o amor de Deus lá na Albânia durante esses últimos 14 anos de uma maneira bem especial. Deus nos deu a estratégia de alcançar aquele povo, né, através de ferramentas. Então nós temos usado a culinária, a beleza, o artesanato, o futebol, o amor, o abraço, para que a gente pudesse compartilhar o amor de Jesus. E nesses anos todos, o Senhor tem dado bom êxito. E nós atribuímos as suas orações, a oração do povo de Deus e os recursos enviados para que isso fosse viável. A gente tem algumas fotos aqui do trabalho que a gente realizou, e nesses cursos de culinária a gente ensinava a palavra de Deus, compartilhava o amor de Deus, orando, e em todo o tempo, todas essas atividades sempre gratuitas, né? A gente fazia lá na igreja, e eles iam, recebiam os tratamentos e recebiam as orientações. E algumas vezes muitos perguntaram: por que vocês fazem isso? Com que suporte vocês têm, né? Porque vocês oferecem esses cursos de maneira gratuita e tem abençoado toda a comunidade, né? Mulheres de várias cidades, né? Tiveram acesso desses trabalhos nesses 14, quase 15 anos. E eu disse: porque é uma igreja no Brasil, a Igreja Batista Brasileira e outras igrejas que são parceiras. Eles enviam, né, o suporte para que a gente possa desenvolver esse trabalho. E eles ficaram impactados, disseram: como que alguém ajuda alguém que não conhece? Por que vocês fazem isso? Porque nós amamos Jesus. Porque é o ensinamento dele. Então, quando você ora, quando você intercede e você oferta, querido, queria dizer que as suas ofertas têm chegado lá no campo. As suas ofertas têm feito diferença na vida das pessoas. Porque é muito lindo você ver alguém reconhecendo que a vida só tem um sentido verdadeiro porque recebeu Jesus, e agradecendo pelo envio dos missionários aos campos. Então eu queria nesse momento encorajar você a investir, a crer no sobrenatural de Deus. Lucas 6:38, que diz: dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém, querido? As suas orações, as suas ofertas não têm sido em vão, e você também pode ser um mobilizador, né, de missões mundiais, compartilhando esse trabalho lindo que Deus tem realizado na vida daquelas pessoas no campo e fazendo diferença. Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada por essa oportunidade, e que Deus prospere, né, de maneira extraordinária, e que envie missionários até os confins da terra. Um abraço grande.
Quantas notícias boas da Albânia recebemos hoje pela manhã. Um pequeno país no leste europeu, nem de longe tão desenvolvido como a sua vizinha Itália, mas onde a família D'Avanço, Henrique, Henriqueta e Emanuele têm compartilhado do amor de Deus com aqueles mais de 200 mil pessoas que ali moram, que ali residem, são daquele país e que têm também o merecimento de ouvir falar do amor do nosso Deus, principalmente nesses dias tão difíceis que nós vivemos. Isto é possível porque as nossas igrejas, junto com a Igreja Batista Boas Novas, têm sido fiéis em suas contribuições missionárias, e temos, assim, sustentado trabalhos missionários como este que tivemos o privilégio de conhecer nesta noite. Eu quero te fazer um convite especial. Aqui abaixo deve estar aparecendo o meu telefone, e se você quiser participar da nossa equipe de mobilização missionária, eu vou pedir para que você entre em contato comigo ainda esta semana. Nós estamos agora preparando a campanha de missões mundiais, que será lançada em nossa igreja no próximo mês, no mês de abril, e temos muito trabalho a fazer, e a sua participação vai fazer toda a diferença. Mas se você também quiser participar de outra maneira, sendo um missionário mobilizador e nos ajudando a sustentar trabalhos como este, você também pode me mandar uma mensagem e eu vou explicar como é que você vai fazer parte do nosso programa Boas Novas de Adoção Missionária. E a cada domingo você terá a oportunidade de conhecer um dos nossos missionários, um daqueles que tem colocado a sua vida à disposição do Senhor, sustentados também pela nossa igreja, para que possam compartilhar do amor de Deus a tantos que precisam neste momento. Muito obrigado a você que tem sido fiel em suas contribuições. Neste momento do culto, nós também celebramos a Deus com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Se você ainda não fez a sua contribuição esse mês, aqui abaixo aparece também as contas disponíveis em nossa igreja, para que a sua oferta então seja entregue e desta maneira você adore ao Senhor com uma parcela das bênçãos financeiras que Ele tem abençoado a sua vida. Muito obrigado, porque você tem sido fiel. Já temos aí 13, 14 meses de pandemia aproximadamente, e nem um mês sequer nós passamos por dificuldades em nossa igreja. A nossa igreja continuou desenvolvendo o seu trabalho de compartilhar o Evangelho do Senhor Jesus com aqueles que aqui estão à nossa volta, ou tão distantes como os irmãos da Albânia. Por quê? Porque Deus tem abençoado as nossas vidas, e você tem sido fiel então com seus dízimos e com as suas ofertas. Muito obrigado a você que participa conosco desse momento. Eu quero te convidar, onde quer que você esteja nesta noite, que você feche os seus olhos neste momento, e nós vamos orar ao Senhor, e vamos agradecer, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós. Seja cuidando de nós como o irmão James, que carece de nossas orações aqui em Cuiabá, seja cuidando de nós em São Paulo, como o irmão Márcio, que também carece das nossas orações. Nós louvamos a Deus, porque sabemos que nada em nossas vidas acontece por acaso. O Senhor está no controle de tudo. Se você crê assim, feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Amado Deus, nós queremos continuar te dizendo muito obrigado nesta noite. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias. Muito obrigado pelo teu cuidado para conosco. Muito obrigado, Deus, porque a despeito de nossas falhas, tu tens cuidado de nós. Queremos te agradecer porque o pão não tem faltado em nossas mesas. E por isso, ó Deus, por termos sido abençoados por ti primeiro, nós podemos participar, ó Deus, do sustento da tua igreja, podemos entregar aqui os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nessa maneira podemos compartilhar, ó Deus, com a propagação do teu evangelho aqui neste lugar. Muito obrigado, ó Deus, por esse grande privilégio. Nos lembramos, ó Deus, talvez de uma ou outra família que esteja passando por dificuldades financeiras neste momento e que não tem este mesmo prazer nesse instante, mas queremos pedir as tuas bênçãos, ó Deus, sobre eles, que tu possas continuar suprindo o pão em suas mesas, e que num futuro muito próximo, ó Deus, de preferência já livres dessa terrível pandemia, nós possamos todos juntos então estar novamente aqui apresentando o nosso culto, o nosso louvor, pessoalmente, a nossa adoração coletiva a ti aqui em nossa igreja, Deus, e também participando, ó Deus, do sustento deste trabalho. Muito obrigado, porque sabemos que onde quer que nós estejamos, seja aqui em Cuiabá, seja em São Paulo, ou seja lá na Albânia, tu és um Deus que está conosco e que cuida de nós. Receba então, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão e a nossa adoração. Nós oramos assim, agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
corações tão vazios, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio, estou sempre aberto. Todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Quando esconder um amigo encontrei, Deus das montanhas, é o Deus dos vales. Não há lugar que a sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Todo luto e festa, a vergonha e glória, as belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, as belezas cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Na vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer. Traz a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer.
cuidar de você, possa guardar você, possa abençoar sua vida. Nós, como pastores, temos com essa pandemia o nosso ministério limitado. Somos impedidos de fazer visitas, de atender as famílias em momentos de crise, mas estamos orando, dentro do possível, estamos fazendo o nosso trabalho. Hoje eu quero falar sobre o encontro com Deus. Nós temos na Bíblia, e para nós os cristãos, a Bíblia é o registro de Deus se encontrando com os homens, de acontecimentos e de falas de Deus se revelando aos homens. E temos registrado na Bíblia vários encontros dos seus personagens com Deus. Por exemplo, nós temos o encontro de Adão e Eva, que após pecarem, eles tiveram um encontro com Deus. Na realidade, eles fugiram de Deus, Deus foi ao encontro deles. E eles sentiram o poder de Deus, sentiram a santidade de Deus. Nós temos também, seguindo o encontro de Caim, o filho de Adão e Eva, que após matar seu irmão, Deus vai ao encontro dele e faz uma pergunta: onde está Abel? O que aconteceu com Abel? Onde está Abel, seu irmão? Chamando a responsabilidade pelo seu pecado, pelo que ele havia feito. Nós temos o encontro de Abraão com Deus. Abraão teve alguns encontros com Deus, mas alguns marcaram. Por exemplo, quando Deus veio ao encontro de Abraão e Sara e falou: olha, você vai ter um filho, um herdeiro. Eles já idosos. E é interessante que naquela mesma ocasião Deus diz para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra porque o pecado ali chegou até os céus. E nós vemos que Abraão estava intercedendo, nesse texto ali, intercedendo para que Deus não destruísse aquelas cidades. Na realidade, ele estava focado no seu sobrinho Ló, que morava ali. E nós vemos mais adiante o encontro de Jacó com Deus. Jacó aprontou, e ele teve que fugir do seu irmão. E diz então que naquela primeira noite na estrada, ele teve uma visão. Ele deitado ali sobre uma pedra, ele teve um encontro com Deus. E ele viu uma escada que apoiada na terra, com seu topo nos céus, e lá anjos subiam e descendo, e ao lado estava Deus, e Deus estava dizendo: olha, eu estou com você. Porque ele pensava que estava sozinho, que Deus não estava com ele, que Deus ficou com seus pais. Deus disse: não, eu vou com você nessa jornada. E nós sabemos que 20 anos depois, ele tem outro encontro com Deus. Ele volta para aquela sua região ali, para encontrar com seu irmão Esaú. E ele com medo, e ele tem um encontro com Deus no Vale de Jaboque. E ali diz que ele lutou com o Senhor, e nessa luta com Deus, ele saiu mancando. Nós temos o encontro de Moisés com Deus, lá no Monte Sinai. Moisés está no Monte Sinai e ele vê uma sarça ardente, ou seja, uma chama que saía da sarça, mas ela não se consumia. E ele aproximou-se para ver o que era, e ouviu uma voz de Deus dizendo: olha, não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, porque aonde você está pisando é terra santa, eu estou aí. E ele ali recebe a missão, uma missão dada por Deus, para ir e liderar a libertação do povo do Egito e conduzi-los à terra prometida. E daí para frente nós vemos que Moisés teve vários e vários encontros com Deus, encontros constantes. Nós poderíamos citar vários outros personagens, outros exemplos que tiveram encontros com Deus. E esses encontros aconteciam no cotidiano de suas vidas. Eles não vinham a um templo, a um lugar sagrado, não. Eles tinham encontro em horários dos mais diversos, locais dos mais diversos. E eles sentiam o poder de Deus. Eles sentiam a santidade de Deus, e sempre Deus convidando para trabalharem junto para cumprir uma missão. Eu quero, neste culto, neste momento, focar o encontro de Isaías com Deus. Isaías teve um encontro com Deus.
Esse encontro é um encontro representativo, além de ser um dos mais belos textos que temos registrado na Bíblia. É o encontro de um jovem chamado para servir a Deus, um jovem que foi comissionado para ser profeta, para falar em nome de Deus. Isaías morava em Jerusalém. Ele era de uma família que tinha um bom relacionamento com as autoridades. Ele vivia na corte do rei. Naquela época, o rei era Uzias. E no ano em que o rei Uzias morreu, diz que Isaías foi ao templo e teve um encontro com Deus. E ali ele iniciou o seu ministério. O ministério para ser profeta, um ministério que durou cerca de 40 anos. E durante esses 40 anos ele foi profeta no tempo então de Uzias, ele foi profeta no tempo de Jotão, Acais e Ezequias, 4 reis que ele conviveu. Uzias morre, e ele sabe que agora vai ter um momento de transição. O que vai acontecer? Nós sabemos que quando há mudanças de autoridade, de governo, sempre coisas acontecem. Eu acredito que Isaías estava preocupado com isso, e diz que ele foi no templo para orar ao Senhor, e ali ele teve um encontro com Deus. Eu quero ler então esse belo texto de Isaías capítulo 6, os versículos de 1 a 8, que diz assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado. A aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Não é à toa que esse texto é considerado um dos mais notáveis da Bíblia. E ele é muito importante porque ele fundamenta a doutrina da revelação de Deus. Deus se revelando ao homem. Isaías aqui recebe uma visão em que lhe são mostradas coisas celestiais em formas terrenas e simbólicas. Hoje, nós vivemos num contexto diferente. Portanto, é preciso realçar essa diferença dos encontros com Deus no tempo da lei e dos encontros com Deus no tempo da graça. Dos encontros com Deus no tempo do Antigo Testamento, onde imperava a lei, e dos encontros com Deus no tempo do Novo Testamento e hoje, onde impera a graça de Deus sobre nossas vidas. No tempo da lei, os homens tinham que fazer alguma coisa para se aproximar de Deus, alguma coisa como oferenda a Deus, alguma coisa para ter o perdão dos seus pecados. Desde que Jesus chegou, e a partir do Novo Testamento até os dias de hoje, nós não precisamos fazer mais nada, porque Jesus já fez por nós. Ele se sacrificou, Ele morreu em nosso lugar. Mas tanto nos encontros no Antigo Testamento, ou Velho Testamento, como no Novo Testamento, ou os encontros no período da lei, como nos encontros no período da graça, nós podemos ver ali os mesmos atributos de Deus. Deus é o mesmo. E a Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que nós, nesses encontros, encontramos de Deus?
nós encontramos uma autoridade de Deus, autoridade e poder de Deus. Olha só o exemplo de Isaías que serve para todos. Eu vi o Senhor assentado no trono alto e exaltado, a aba da sua veste enchia o templo. Interessante que a palavra usada aqui para descrever Senhor é Adonai, que se refere àquele que domina todas as coisas em majestade e poder. O que Isaías viu foi o Deus poderoso, um Deus que dominava todas as coisas. E quando ele vê sentar-se no trono, esse apoderamento, esse empoderamento, ele tinha poder, ele estava ali como um rei sentado num trono. E diz então que ele viu esse Deus poderoso, esse Deus cheio de autoridade. Irmãos, quando nós buscamos a Deus, e quando nós dizemos que tivemos um encontro com Deus, uma experiência com Deus, nós estamos buscando esse Deus criador, esse Deus poderoso, esse Deus que sustenta todas as coisas. O Deus que nós adoramos, o Deus que nós cremos, o Deus que nós buscamos é exatamente isso. Isaías vai dizer no capítulo 42, versículo 5, ele diz o seguinte: é o que diz Deus o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Este é o Deus que nós cremos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós estamos agora prestando culto ao Senhor, é o Deus que nós intercedemos pela vida dos nossos irmãos. O evangelista João, se referindo a esse texto de Isaías capítulo 6, João vai dizer que Isaías viu foi a glória de Jesus Cristo. O versículo João 12, 41 diz assim: Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então, nós temos essa afirmação do Novo Testamento que aquilo que Isaías viu ali foi Jesus Cristo, o poder e a glória de Jesus Cristo. E é interessante que Jesus, depois de ressuscitar e voltar aos céus, ele virou-se para os seus discípulos e disse lá em Mateus 28, 18, aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando Jesus cumpriu sua missão, morreu em nosso lugar, ressuscitou, ele diz: agora eu tenho domínio sobre os céus e a terra, porque até então o domínio da terra estava na mão de Satanás. Quando ele foi tentado, inclusive Satanás tentou oferecer. Ele diz: agora eu tenho o poder, eu domino sobre todas as coisas. Eu domino a vida daqueles que me aceitam. Irmãos, esse é o Deus que nós adoramos. Esse é Deus que nós oramos intercedemos. Quando nós oramos para os nossos irmãos que estão enfermos nos hospitais, quando nós oramos pelas pessoas, nós estamos buscando a ajuda desse Deus Criador. Quando nós nos aproximamos desse Deus em glória, glorioso, esse Deus poderoso, com toda a autoridade, nós também sentimos em Deus a santidade. Em Deus nós encontramos santidade. Foi o que aconteceu com Isaías. Vou reler o texto. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Percebe que os serafins clamaram, são seres angelicais. Interessante, serafins é mencionado uma única vez aqui nesse texto da Bíblia. E eles proclamavam a santidade de Deus. 800 anos depois, um outro personagem da Bíblia tem uma visão dos céus. Lá no livro de Apocalipse diz que João teve uma visão semelhante. E ele narra isso no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 8, que ele diz que os seres celestiais declamavam ou declaravam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir.
Olha só, nós adoramos esse Deus, nós invocamos esse Deus, na realidade nós pedimos ajuda a esse Deus poderoso, cheio de autoridade, mas nós não podemos esquecer, e Ele nos faz ver isso, a santidade dEle. Aproximar-se de Deus é ver a santidade de Deus. A palavra santo aqui, e a santidade no Velho Testamento, a palavra santo significa separado. Ou seja, Deus é separado. Separado em dois sentidos. O primeiro, que Ele é o Criador e nós somos criaturas. Deus é o Criador e nós somos criaturas. Nós não somos deuses. Só existe um Deus, nem Satanás é Deus. Ele é separado, Ele é único. E segundo, que Deus é santo. Ele não tem relação com o pecado. Ele é puro. Ele é certo. Ele faz as coisas corretamente. Ele está acima de todo o mal, de toda a maldade. É por isso que Ele se separa dos homens pecadores. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, Deus teve que se afastar, tirar o homem dali, porque ele não convive com o pecado. E é interessante, tudo começou quando o homem deixou que o pecado entrasse no mundo, mas entrasse em sua vida também. Deus e o pecado não convivem. Onde há o pecado, Deus não está. O apóstolo João expressa esta verdade com essas palavras. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. A Bíblia toda é essa história de Deus agindo para santificar o homem, para trazer o homem para junto dele, fazer com que o homem volte. Mas a condição para o homem voltar para Deus é que a luz de Deus esteja nele e não as trevas, ou seja, não haja pecado nele. Quando uma pessoa fica em comunhão com Deus, e é interessante, eu tenho ouvido muitas pessoas falar, pastor, eu estou em comunhão com Deus. Isso significa que os seus pecados são sentidos. Se você diz que está em comunhão com Deus, na realidade você está dizendo, eu sinto o peso do meu pecado. Porque o homem é pecador. Estar na presença de Deus, encontrar-se com Deus, sentir a comunhão com Deus, é sentir os seus pecados. Interessante que a luz de Deus ilumina as nossas vidas e as trevas que há em nós. Foi exatamente isso que aconteceu com Isaías. Quando ele teve o seu encontro com Deus, ele diz, olha, eu estou em pecado. A luz de Deus realça nossos pecados. O versículo 5 diz assim, Isaías dizendo, então eu gritei, ai de mim, estou perdido. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Para os judeus, uma pessoa ver Deus era morte na certa. Para eles, se alguém visse Deus, era decretada a sua morte. Isaías ali ele estava tendo uma visão de Deus e para ele era real. Era Deus ali, então ele diz, olha, ai de mim, eu estou perdido. E ele sentiu o seu pecado, aproximar-se de Deus, da luz de Deus, Deus ilumina a nossa vida e mostra que quão pecadores nós somos, mas não só nós, mas o pecado do povo, o pecado do mundo que nós estamos rodeados. Eu acho muito interessante isso aqui. O pecado não é só uma questão individual. O pecado é social também. Isaías disse, olha, eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Ele reconheceu, eu sou pecador, mas eu vejo o pecado na sociedade, no mundo que eu estou vivendo. Isaías, lá no capítulo 10, ele faz uma citação muito interessante. Diz assim, ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. Ele está dizendo, eu vejo o pecado no meu povo, eu vejo injustiças sociais no meu povo,
Eu vejo os governantes decretando leis que tiram os direitos dos pobres, das viúvas, dos mais necessitados. Ele via essa injustiça no meio da sociedade e diz: eu vivo no meio desse pecado. Irmãos, nós vivemos num mundo contaminado, tanto pelos pecados individuais, os nossos pecados contaminam o mundo também. Mas vivemos num mundo cheio de pecado, de injustiças sociais. É por isso que Jesus veio ao mundo, porque Deus amou o mundo, porque Ele diz: olha, o mundo no maligno mundo está cheio de pecado. Isaías, no capítulo 9, um pouco mais adiante desse capítulo 6, ele diz o seguinte: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Isaías está profetizando a vinda de Jesus. E é interessante que o evangelista Mateus vai citar esta passagem quando Jesus estava na Galileia pregando. Ele diz: olha, raiou a luz. Jesus é a luz que mostra o pecado. E Jesus ensinando ao senador Nicodemos, lá em João 3, versículo 19, versos 19 a 21, diz assim, palavra de Jesus: este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Olha só, os homens amaram as trevas e não a luz. E continua o texto, palavra de Jesus: porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Este é um dos motivos por que muitas e muitas pessoas não querem saber de Deus. Porque vivem em pecado e sabem que são pecadores, mas eles não querem abandonar os seus pecados. Fazem coisas erradas, mas não querem abandonar, então preferem ficar longe de Deus, ou preferem até uma falsa religião, viver uma religião de aparência, do que ter uma comunhão real com Deus. Todos que se aproximam de Deus sentem os seus pecados. Se você diz que tem comunhão com Deus, você está dizendo: eu sinto o pecado em minha vida, eu sinto quão pecador eu sou. Mas é interessante, quando nós nos aproximamos de Deus, sinceramente, sentindo os nossos pecados, Deus nos oferece perdão. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías 6, 6, 7 diz: logo um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. A intenção de Deus era exatamente isso. Era tirar o pecado da vida de Isaías, perdoar o pecado que havia. Ele tomou consciência disso. E Deus diz: então, olha, se você tem consciência disso, eu posso perdoar você, e isso aconteceu. O apóstolo João explica com essas palavras, 1 João 1, 5, 10. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos. Olha o que está dizendo, vou reler. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Deus queria que essa mensagem chegasse a todos, chegasse inclusive a você. E foi por causa desse momento, e foi nesse momento então que Isaías, nesse encontro com Deus,
percebeu que ele era pecador, mas ele também sentiu Deus oferecendo o perdão do pecado. A coisa fantástica da Bíblia é que nos faz ver que somos pecadores, mas nos oferece a solução. Aceite Jesus, ele morreu pelos seus pecados. E é interessante que quando ele sentiu-se perdoado, quando ele aceitou o perdão, Deus chama ele para uma missão. Deus o chama para cumprir uma missão. E diz o versículo 6, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando você tem uma experiência como esta com Deus, essa experiência pessoal, que você se vê pecador, e que você aceita o perdão, e que você verifica a sua responsabilidade para com o próximo, para com a sua sociedade, Deus diz, você pode cumprir uma missão e você vai ajudar. O perdão não é algo só para uma pessoa, o perdão é para abençoar vidas. Quando você é perdoado por Deus, Deus pede, leve essa mensagem para outras pessoas. Há pecadores no mundo. Isaías saiu dali com uma missão. Ele iniciou seu ministério profético. O ministério de levar a mensagem de Deus para o seu povo. E foi uma mensagem, foi um ministério muito duro. Ele encontrou muita luta, mas ele clamava, reconheça os seus pecados. Deus pode perdoar. E diz que Isaías, quando sentiu isso acontecendo na sua vida, e que ele sentiu Deus incentivando, Deus conclamando, Deus chamando para uma missão, ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Se você tem experiências com Deus, se você quer ter uma experiência com Deus, você pode ter. E se você teve, você vai descobrir que Deus tem poder, Ele tem autoridade. Mas você vai descobrir que esse Deus criador dos céus e da terra, Ele é santo, que vai exigir de você uma mudança de vida. Ele vai realçar em você os seus pecados, mas Ele vai oferecer o perdão dos pecados, e vai chamar você para uma missão, para caminhar com Ele. Você quer ter comunhão com Deus? Passa por esse processo. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nós estamos aqui, prestando um culto a esse Deus, mas nós temos consciência que esse Deus poderoso, Ele é santo, e exige de nós uma vida de santidade. Há pecado em sua vida? Confesse, fala, Deus, perdoa os meus pecados. Jesus já fez algo, você não precisa fazer mais nada, Ele já fez algo. Aceite o sacrifício de Jesus em seu lugar, e o sangue de Jesus vai ser o sangue derramado para perdoar os seus pecados. Nós vamos ouvir uma canção enquanto a nossa banda canta. Eu queria que você estivesse refletindo sobre isso, depois nós vamos orar. Fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder, um amigo encontrei. Deus das montanhas, o Deus dos vales, não há lugar que a sua graça me achar. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada melhor que o meu Deus.
Senhor. Você em casa, quem sabe você sentiu a presença de Deus, mas sentiu também os seus pecados. Peça perdão. Fala: Jesus, me perdoe. Ele está oferecendo esse perdão. Jesus já morreu por você. Fala: eu, Senhor, aceito o sacrifício de Jesus pelos meus pecados. Vamos orar. É o Deus poderoso, Deus de autoridade, mas Deus santo também. Ó Deus, nós estamos aqui diante do Senhor. E Senhor, nós buscamos ao Senhor porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado por Jesus Cristo que morreu para perdoar os nossos pecados, morreu em nosso lugar para perdão de pecados. Senhor, nós agora, diante do Senhor, diante da Tua autoridade, diante do Teu poder, intercedemos pelos nossos irmãos, Senhor, que estão doentes. O James, Senhor, lá na UTI. Ó Deus, nós intercedemos por ele. Intercedemos pelo Márcio também, Senhor, em São Paulo. Ó Deus, cuide dele na recuperação dessa cirurgia, desta doença, Senhor. Nós intercedemos, Senhor, por todos que estão nas UTIs, nos hospitais, estão em recuperação em casa. Senhor, nós clamamos a Tua misericórdia para a humanidade. Nós clamamos, Senhor, a Tua piedade para conosco. Nós clamamos a Tua graça, Senhor, sobre o mundo. E nós pedimos, Senhor, pelas autoridades, para que tenham sabedoria, possam viver em harmonia, se relacionar em harmonia, para conduzir as nossas cidades, os nossos estados, Senhor, o país, Senhor, o mundo nestes momentos. Ó Deus, cuide de cada um. Interceda, Senhor, em favor da humanidade. Nós pedimos isso, no nome de Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Nós estamos, irmãos, encerrando o nosso culto. Muito obrigado a você que esteve conosco. Nós queremos pedir a você que use máscaras. Faça a sua parte. A pandemia está aí. As nossas UTIs estão lotadas. O que nós podemos fazer agora é nos proteger. Use as máscaras. Higiene suas mãos. Sabão, álcool gel. Evite tocar nos olhos, no nariz e na boca. E mantenha a distância social. Eu quero pedir a vocês, não façam festas. Não façam reuniões de aglutinação de pessoas. Nós estamos aqui com esse grupo, cada um na sua distância. Saindo daqui, nós todos usamos máscaras, mas o nosso auditório está vazio. Nós estamos fazendo nossa parte. Faça a sua parte. Não vamos tentar o Senhor nosso Deus. E vamos, irmãos, estar intercedendo pela humanidade, pelos nossos irmãos, por aquelas famílias enlutadas, famílias que precisam. E agora, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e a humanidade neste momento de pandemia, desde agora, Senhor, e para todo sempre. Amém e amém.